Estão preparados para a palavra de Deus? Sim ou não? Vamos lá, gente, vamos responder. Estão preparados para a palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Eu preciso de uns 5 pentecostais aqui, em nome de Deus. Tem alguém cheio do Espírito Santo aqui para dar uns amém, uns glória a Deus? Eu creio que se você agitar bastante esse culto, Deus vai prover uma pizza para você no final dele, amém? Amém. Ela agora, não, tocou no estômago, pegou o crente. Amém. Jó, capítulo 42, versículo 1, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Vamos ler de novo? Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Eu não sei se você já entendeu que o plano do Senhor é melhor que o seu, sim ou não? Nós fazemos planos. Nós fazemos planos. A palavra de Deus fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Nós devemos declarar: Pai, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Nós não podemos ser presunçosos nos nossos planos. Nós devemos falar: Pai, se for da tua vontade, nós faremos isso. Sabe por quê? Porque o nosso plano é falho, o nosso plano tem erros, o nosso plano tem situações que não vão ser boas, mas o plano do Senhor é infalível, amém? Vamos continuar. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Deus está perguntando: quem é esse que está tentando obscurecer o meu conselho sem conhecimento, sem me conhecer? Mas Jó responde: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Nosso plano às vezes é muito pequeno perto do plano de Deus. Nosso plano é um plano muito pequeno, muitas vezes perto do plano do Senhor. Quantas vezes nós pedimos coisas para Deus sem saber, sim ou não? Quantas vezes nós pedimos totalmente, de maneira totalmente desproporcional ao que Deus pode fazer? Quem tem filho aqui? Levanta a mão quem tem filhos aqui, em nome de Jesus. Eu me lembro de uma vez que eu fui perguntar para minha filha o que ela queria ganhar de Natal, e a minha esposa estava falando que ela queria muito a casa da Barbie. E eu já fui ver a casa da Barbie, e eu fui ver o preço da casa da Barbie. Vocês já viram o preço da casa da Barbie ou não? É absurdo, deve ter que pagar IPTU. Eu falei: gente, não é um céu, tem uma casa da Barbie só que eu quero. E aí, eu cheguei para ela e falei: filha, eu tive que me preparar, eu preparei psicologicamente, eu fiz as contas, o orçamento, e eu cheguei para ela pronto para isso. Ela falou assim, eu falei: filha, o que você quer que o papai te dê de Natal? E eu lembro que ela pediu algo muito menor do que a casa da Barbie. Honestamente falando, pensando no meu budget, eu fiquei feliz. Mas pensando no que eu já estava preparado para entregar para ela, eu fiquei triste, porque ela pediu muito menos daquilo que eu poderia dar para ela. E é assim muitas vezes que nós agimos, é exatamente isso que a palavra de Deus está falando aqui. Nós muitas vezes falamos, mensuramos, criamos planos muito menores do que a capacidade maravilhosa do Senhor de realizar na nossa vida. Muitas vezes nós pedimos coisas para o Senhor e Deus fala assim: você nem sabe o que você está pedindo, você está pedindo algo tão pequeno perto daquilo que eu já vou fazer na tua vida. Algo tão pequeno perto do que eu já estou pronto para fazer na sua vida. Deus é capaz, essa palavra de Deus fala que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que habita em nós. Quantos têm o poder do Senhor em você aqui, em nome de Jesus? Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, você vai viver o infinitamente mais do Senhor. O infinitamente mais, não importa a área da tua vida, Deus vai fazer muito mais, amém? Quem estava falando isso era Jó. Parece o texto de um homem que está vivendo coisas grandiosas, mas na realidade, esse texto está falando de um homem que estava vivendo o seu pior momento. O pior momento na história de um homem. A palavra de Deus fala que Jó era um homem íntegro, justo e bom, apontado pelo próprio Deus. O próprio Deus disse:
olhe Jó. Um dia, os anjos vieram até o Senhor e o Satanás veio junto. E Deus perguntou para Satanás, de onde você está vindo? Ele falou, eu estava andando pela terra, perambulando. E aí Deus fala para Satanás, ei, você viu meu servo Jó? Ele é um homem íntegro e bom, me teme, me ama. Jó era realmente um homem tão bom que ele oferecia sacrifícios por ele e pelos seus filhos, caso os filhos dele estivessem errados. Ele era um homem temente a Deus e muito próspero, o homem mais próspero do Oriente. Deus fala para o próprio Satanás, ei, olha o meu servo. Olha o meu servo. O céu também está testemunhando sobre você. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você começa a andar em obediência, em dependência do Senhor, o próprio céu testemunha a teu respeito. Deus está testemunhando a teu respeito. Deus está falando sobre você. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você olhe ao seu redor e você fala, ninguém me dá crédito. Ninguém projeta nada sobre mim. Eu quero declarar sobre você. Ei, Deus tem projetos e planos a seu respeito. Existe um sonho, existe um propósito no céu com o seu nome escrito. Deus tem algo escrito para você. Mas isso encheu o coração de Satanás, o antagonista, o adversário de ira. Ele falou, é claro que ele vai te amar. É claro que ele vai te amar. Olha como você o encheu de bênçãos. Olha como existe, presta atenção nisso, existe uma cerca em volta dele. Meu Deus, quando eu li esse texto em Jó capítulo 1, eu me arrepiei inteiro. Olha só, existe uma cerca em volta de Jó e dos seus. Existe uma cerca onde o inimigo não pode tocar. O inimigo reconhece que em volta de você existe uma cerca te protegendo de todo mal. Meu Deus, quem pode glorificar o Senhor por isso? Você está cercado pelo poder de Deus. Deus olha para o diabo e fala, tá bom então, pode retirar os bens dele. Você vai ver que ele não vai me negar. E Satanás assim o fez. Correu. E a palavra de Deus fala que no mesmo dia, notícias vieram de todos os cantos. Jó tinha gado, Jó tinha plantações, Jó tinha posses, Jó tinha filhos, e no mesmo dia, todas as notícias vieram de todos os cantos, falando, Jó, o fogo veio e destruiu o campo, Jó, vendaval veio e destruiu seus rebanhos, Jó, uma das suas casas caiu e destruiu seus filhos. No mesmo dia, a calamidade encontrou a um homem íntegro, justo e bom. Todos olhavam para ele e esperavam que ele fizesse alguma coisa. Jó se dobrou em humilhação e honra ao Senhor e disse, nu eu vim ao mundo, nu eu voltarei, bendito seja o Senhor. Você pode aplaudir Jesus. As coisas não tinham espaço num coração tomado por amor a Deus. Não tinha espaço para amor às coisas diante de um coração que temente a Deus. Capítulo 2, Satanás volta à presença de Deus e Deus novamente fala, você viu Jó? Ele não me negou. Ele não me negou mesmo perdendo aquilo que ele tinha. O adversário, o diabo, não satisfeito, disse, é porque você não tocou nele. Toca na saúde, me permita tocar na saúde dele, e você vai ver como ele vai amaldiçoar o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, é essencial, abre teu coração para isso em nome de Jesus. É essencial que nós a todo tempo estejamos na presença de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo não desiste de te fazer fracassar e tropeçar. Ele não desiste. Só o fato de você estar aqui. Mas eu não gosto muito de batalha espiritual, eu não acredito muito em batalha espiritual. Não estou pedindo para você acreditar em batalha espiritual. Eu estou pedindo para você entender que só o fato de você estar aqui significa que você tomou um lado no mundo espiritual.
Só o fato de você estar aqui, você já foi iluminado pela verdade. Você conhece a palavra de Deus. Só isso já é o suficiente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você já foi liberto pela verdade. Você precisa entender que o inimigo não vai desistir de te tirar desse lugar. Presta atenção nisso. O inimigo nada pode fazer contra a presença de Deus. Ele nada pode fazer contra a presença do Todo-Poderoso. Então a estratégia dele não é tentar tirar a presença de Deus, porque ele não pode fazer isso. Ele tenta tirar você da presença. Porque quando ele tira você da presença, você se tornou um alvo fácil. A boa notícia dessa guerra espiritual, a boa notícia desse mundo espiritual é que nós estamos no lado vencedor. Jesus já venceu. A palavra de Deus fala que ele expôs Satanás ao desprezo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus é aquele que venceu para fazer você mais que vencedor. Nós já fomos redimidos por Deus. Você tem uma marca em você, a marca do sangue de Cristo. Você tem uma marca, você tem um dono. Todas as vezes que o inimigo vem contra você, ele lê algo: propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Deus. Você pertence ao Senhor. Mas aquele momento era um momento onde algo extraordinário, incrível e temeroso estava acontecendo. Deus falou para Satanás: então tá bom, eu permito que você toque na saúde dele, mas não tire a vida dele. E assim aconteceu. Jó perdeu a sua saúde, ficou totalmente enfermo, cheio de feridas. E a palavra de Deus fala que ele se jogou ao pó em lamento. E aí começa meu Deus, começa o desenrolar de acontecimentos. Jó estava realmente vivendo uma tragédia. Você concorda comigo, sim ou não? Uma pessoa perder tudo, perder todos os seus bens, tudo que tinha, perder a sua saúde, pode-se dizer: meu Deus, você está vivendo uma tragédia. A própria esposa de Jó, e esse é algo importante que eu queria deixar com você, uma lição. A própria esposa de Jó, aquela que normalmente, a esposa normalmente é aquela que nos apoia, a esposa é aquela que nos ajuda. Aí a esposa de Jó disse para ele: ei, amaldiçoe o teu Deus e morra. Amaldiçoe o teu Deus e morra. Aquela mulher já tinha falado: ei, acabou, é o final da história. Você já perdeu tudo. Você perdeu a saúde, você perdeu os seus bens, acabou. Só falta você amaldiçoar teu Deus. Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus nessa tua crise? Aonde está o teu Deus na tua empresa falindo? Aonde está o teu Deus na crise do teu casamento? Do que adianta ir na igreja? Do que adianta ler a Bíblia? Você já percebeu que nos dias difíceis o inimigo sempre manda alguém para nos deixar pior, sim ou não? O que está adiantando ser na igreja? Olha aí o que está acontecendo. Tantas pessoas fazendo o que querem e vivendo bem, e você que segue o teu Deus vivendo mal. Olha o que está acontecendo. Amaldiçoe o teu Deus, abandone a Deus. E isso acontece muito. Você com certeza conhece 2 ou 3 pessoas que um dia começaram a andar com Jesus, mas por começar a andar com Jesus, elas acharam que nunca nada difícil ia acontecer, sim ou não? Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter dias difíceis. Jesus não prometeu ausência de problemas, Jesus prometeu presença no meio dos problemas. Ele não disse para você que não vai ter problema, meu irmão. Ele disse para você que independente do problema, Ele vai estar com você até o problema sucumbir, porque Ele é o mais que vencedor. Ei, pessoas que tem uma visão carnal do que acontece na tua vida, elas acham que quando vem um problema, já é o fim, sim ou não? Não, acabou, é o fim. Quando vem um problema, não tem mais jeito. Mas quem diz o fim da tua história é quem escreve a tua história. Ei, abre teu coração para isso. Quem determina quando a história terminou é aquele que escreve a tua história. Se é você que escreve a tua história, quando as coisas vão mal, você define quando acaba ou não. Mas se a tua história está sendo escrita pela mão de Deus, Deus tem algo novo para escrever sobre a tua vida em nome de Jesus. Não importa o que está acontecendo, importa quem está no controle da minha vida. Não importa o que está acontecendo.
não é sobre o que está acontecendo, mas é sobre o Deus que é soberano diante de todas as coisas. Quando a mulher de Jó fala isso para ele, ele fala: eu posso esperar só coisas boas do Senhor e não esperar coisas ruins do Senhor? Ele continua sendo Deus e soberano. Sabe, isso é tão forte no meu coração, não sei se isso faz sentido para você, mas poucas pessoas conseguem glorificar a Deus diante do caos, é ou não é? A gente está muito acostumado a louvar e engrandecer o nome do Senhor diante de coisas boas e contar milagres e falar: gente, eu vivi um milagre, e a gente gosta muito de compartilhar milagres, mas nós temos medo de compartilhar dias difíceis, sim ou não? Eu e minha esposa estávamos vindo para a igreja, ela contou para mim que uma irmã que nós amamos tanto da igreja falou para ela: Jorge, estou começando a quimioterapia, estou fazendo todo o meu processo de quimioterapia, e é uma pessoa tão amada. E aí ela falou assim: Pedro, por que, né? Por que certas coisas acontecem na nossa vida? Por que certas notícias vêm a nós? Será que... O que eu fiz? O que essa pessoa fez? A gente sempre pensa isso, é ou não é? Nós sempre vivemos a nossa vida acostumados a ação e consequência, é ou não é? Não, isso aqui está acontecendo porque algo aconteceu antes. Isso aqui está acontecendo porque alguma coisa aconteceu. Não. Não é. Alguma coisa você fez para Deus. E isso começou a ser a conversa. No capítulo 3 você vê Jó sendo encontrado por 3 amigos. E 2 deles queriam encontrar em Jó o porquê daquilo que estava acontecendo. O que você fez para Deus, Jó? Jó, o que você fez para Deus para merecer isso? E eles questionavam a Jó e questionavam a Deus. O próprio Deus deixa claro para Jó, falando: Jó, quem é você para me questionar? Jó, aonde você estava quando eu coloquei os alicerces do universo? Jó, aonde você estava quando eu coloquei as estrelas no seu lugar? Quem somos nós para questionar a Deus diante do seu infinito poder, graça e misericórdia? Quem somos nós para colocar Deus na parede diante de uma situação difícil que está acontecendo? E eu vou ser honesto com você, muitas vezes nós fazemos isso, sim ou não? Quem já um dia orou com Deus, mas tipo brigando com Deus? Levanta a mão. Não foi só eu, que bom. Eu me lembro um dia, um dos dias mais difíceis da minha vida, onde depois da minha primeira filha nascer, a Maria Júlia, em 2014, logo após o parto, a minha esposa teve hemorragia pós-parto. Eles fecharam a cesárea, mas não conseguiram cauterizar um vaso, então ele ficou sangrando ali por 26 horas dentro da barriga dela. Então quando descobriram, ela já estava desfalecendo. E aí saíram correndo com ela para o centro cirúrgico, e eu fiquei ali no quarto, a minha esposa desfalecendo, correndo para o centro cirúrgico, todo mundo com medo, e eu ali no quarto, eu peguei minha filha num colo, e eu peguei a Bíblia no outro colo. E eu ajoelhei ali e falei: Deus, e aí, Deus? O que está acontecendo? Hoje é o dia mais feliz da minha vida e pode ser o pior dia da minha vida. O que é isso? Que palavra que é essa? Eu que abandonei tudo para te servir, Deus, com todo o meu coração, minha esposa abandonou tudo, e o Senhor e é essa a recompensa? É essa a recompensa, Deus? Que isso? O Senhor trata de fazer alguma coisa e faz agora. A gente fala assim com Deus, sim ou não? A gente acha que Deus nos deve algo. Sabe, Deus falou comigo, a presença do Senhor não só me abraçou aquele dia, mas me confrontou naquele dia. Deus falou: Pedro, você pode ter certeza, eu fiz muito mais na sua vida do que você merecia. Eu te salvei, eu te livrei muitas vezes que você nem imagina. Pedro, eu preciso ser honesto com você e eu preciso saber a sua resposta. Se a sua esposa não voltar para o quarto hoje, eu ainda sou teu Deus? Eu ainda sou bom? Você vai falar que eu sou bom? Porque, Pedro, a minha promessa para você eu cumpri.
Eu salvei você, eu redimi você, eu perdoei você, eu te dei uma nova vida, eu te dei uma eternidade. Ei, Pedro, eu estou com você. Mas eu preciso saber se eu só sou bom quando as notícias são boas. Naquele momento eu, de joelho com a minha filha, com a Bíblia, eu falei: bendito seja o Senhor, independente do que aconteça, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei em Ti. O Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha porção, Ele é a minha porção, Ele é meu tesouro, Ele é o mais importante da minha vida. Mesmo que eu perca todas as coisas dessa vida, se eu não perder a Jesus, eu não perdi nada, porque Deus é tudo que eu tenho. Isso é o Evangelho. Aquele que não perder a sua vida por mim, não acha lá. Aquele que não entregar a sua vida por mim, não vai ter vida. Essa é a mensagem do Evangelho. E que nós precisamos ter maturidade para isso, porque quando uma notícia difícil acontece na nossa vida, o automático é nós reclamarmos. Por favor, eu não estou dizendo que você é menos espiritual ou ama menos a Deus porque você está numa crise diante de uma situação e se vê pronto a falar: Deus, o que está acontecendo? Isso não é justo. Eu não estou dizendo que você é menos espiritual, eu estou dizendo que você pode não agir de maneira natural, mas você pode agir de maneira sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa para você, abre teu coração, por favor. Jó estava pronto a compreender a soberania de Deus acima de todos os acontecimentos da vida dele. Ele estava pronto a entender que Deus é Deus, independente do que acontece. No nome de Jesus, igreja, quero dizer isso para você nesse domingo. Deus é Deus, independente do que acontece na tua vida. Ele continua sendo o teu Deus, Ele continua sendo o teu Salvador, Ele continua sendo o teu Senhor, Ele continua sendo o seu Redentor. Ei, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, Deus não está pedindo para você entender, Deus está pedindo para você confiar, até porque a tua mente muitas vezes não consegue entender o caminho, mas Ele está no caminho junto com você, e Ele tem um bom plano para você. Essa é a soberania do Senhor. Deus não está pedindo para você confiar quando você entende. Deus está pedindo para você confiar, porque Ele cuida de você melhor que você. Quem já cuidou de um bebezinho sabe disso, sim ou não? Você tem um bebezinho de 6 meses ali, ele não pergunta: e o boleto está pago? O condomínio está tudo certo? Ele não escolhe nem a roupa que vai colocar nele, sim ou não? O bebezinho não pensa nada disso. Mas com certeza um bom pai coloca a melhor roupa no filho, sim ou não? Um bom pai, quando está meio frio, faz 23 graus, vamos pôr uma blusinha, né? Um bom pai protege de tudo, um bom pai dá aquela caminhadinha, um bom pai cuida. O bebê não está entendendo nada, ele está apenas sobrevivendo, ele está apenas sendo levado, confiando que quem está cuidando dele é bom. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem está cuidando de você é bom. Deus é bom. Vamos aplaudir Jesus. Se você crê na bondade do Senhor. Ei. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida porque nós achamos que uma estação difícil acontece como resultado de alguma coisa. Mas muitas vezes uma estação difícil acontece nos preparando para o que Deus vai fazer. Ei, presta atenção nisso. Quero ler o final da história para vocês. Vocês estão comigo ou não? Deus está falando com você, sim ou não? Você está recebendo algo do Senhor essa noite? Ei. No capítulo 42, versículo 5, diz assim: antes eu só te conhecia. O pessoal vai pôr no... Não? Ok. Vamos pôr o versículo aí em nome de Jesus. Legal. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Versículo 12: o Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira parte. Aleluia!
Eu fico abismado com a capacidade de Deus de sempre estar a 1000 passos na nossa frente. Porque para pensar, no olhar de qualquer pessoa, Deus estava praticamente deixando com que Satanás fizesse o que queria, prejudicando a Jó. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus nunca perde. Repete comigo: Deus nunca perde. A segunda fase da vida de Jó foi muito maior do que a primeira fase. Porque tudo que estava acontecendo não estava diminuindo Jó, estava promovendo Jó. Ei, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa temer. Você não precisa temer, Deus está com você. Eu conheço uma história tão forte. Isso é tão legal porque a gente fica pensando: nossa, mas Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó. Meu Deus, que coisa. Eu ouvi uma história uma vez tão incrível de uma mulher no Nordeste que ela estava na sua casa sem mais nenhum alimento. Ela não tinha mais o que comer, então ela chegou na casa dela com a janela aberta, a janela dava direto para a calçada. Ela levantou as mãos e falou: Deus, o Senhor sabe, a minha despesa não tem mais nada. Deus, eu não tenho mais um arroz para fazer, eu não tenho mais um óleo. Deus, o Senhor sabe, mas eu confio no Senhor. O Senhor é aquele que provê na minha vida. Eu não tenho dinheiro para comprar comida, minha despesa está vazia, mas eu confio no Senhor. E naquele momento, um homem próspero, ateu, estava passando na calçada. Ele viu aquela mulher orando e no seu conhecimento, na sua soberba, na sua arrogância, falou: eu vou pregar uma peça nessa mulher agora. Ela está orando para Deus dar comida para ela, trouxa. Deus nem existe. Deus existe. Você vai ver, eu vou pregar uma peça. Ele correu para o mercado mais próximo, encheu o carrinho, levou até a porta daquela mulher e bateu na porta. Quando aquela mulher abriu a porta, ele falou assim: minha senhora, tudo bem? Ela falou: tudo bem, eu venho em nome do diabo aqui. O diabo me mandou aqui. E ele mandou eu trazer essas compras para a senhora. Isso aqui é do diabo. Ela olhou e falou assim: tá, moça, tá bom. E foi colocando o carrinho para dentro de casa. Minha senhora, estou falando, isso aqui é tudo do diabo, hein? Olha só. Não, tá bom, meu filho. Minha senhora, você não se preocupa disso aqui ser do diabo? Ela falou: meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Ei, abre o teu coração para isso. Toda a criação se rende a Deus. Toda a criação. O inimigo estava achando que estava diminuindo Jó, ele estava promovendo Jó. Ei, por que Deus permitiu que isso acontecesse a Jó? Sabe por quê? Porque Deus sabe as batalhas que você pode enfrentar. Deus conhece você. Deus acredita que você vai vencer. Talvez você está vivendo uma crise nesse momento. Abre teu coração para isso. Talvez você entrou aqui hoje e você está com medo na segunda-feira. Você está com medo de amanhã. Cara, você não sabe o que eu vou enfrentar amanhã. Eu quero dizer para você: Deus sabe, e Deus te dá capacidade, conhecimento para você enfrentar. Pois Deus dá as melhores batalhas para os seus melhores soldados. Deus sabe aquilo que você suporta enfrentar. Deus sabe que isso vai te promover. Deus está com você falando: filho, eu não desisti. Tudo isso coopera para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso ou não? Todas as coisas cooperam para o bem. Ei, abre teu coração. Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele era um testemunho vivo. Eu sei quem Deus é. Tudo isso me trouxe mais para perto de Deus. Tudo isso me colocou mais para perto de Deus. Jó teve em dobro tudo que foi tirado. Deus deu em dobro tudo o que ele perdeu. Ele viveu o dobro do que ele já tinha vivido quando tudo isso ocorreu. Tudo na vida dele foi dobrado. Porque quando algo acontece na sua vida e você não perde o teu coração, quando algo acontece na tua história, ei, eu estou dizendo para você, por mais que você ache que não tem saída, por mais que você ache que não tem jeito, Deus sempre encontra uma maneira de levar você a viver o propósito dele.
Deus sempre encontra uma maneira, e Ele vai redimir você, Ele vai restituir você. Tudo aquilo que o inimigo tirou, Ele vai restituir em dobro na tua vida. Tudo aquilo que foi tirado pelas mãos do inimigo, Ele vai restituir em você. Tudo aquilo que você sabe que você perdeu num processo difícil, num deserto, num momento de esmagamento, você está se sentindo esmagado, você está se sentindo pressionado, mas esse momento vai extrair de você o melhor, porque você vai sair desse momento sendo um testemunho do que o poder de Deus pode fazer, e você vai ter em dobro tudo aquilo que um dia você sonhou em ter, em nome de Jesus.